Graças a paz, bom dia. Mais uma vez nos encontramos aqui na nossa igreja. É um prazer estar aqui e prontamente atendi ao convite. Certo. Prontamente atendi o convite, que para mim é um prazer estar nessa igreja mais uma vez. Bom, o pastor me disse que eu deveria ir até às 11, né? Mas já tomou um pedacinho do meu tempo, o máximo, 11 e 10, né? Então vamos falar aqui o máximo que der e deixar um espaçozinho pequeno para que alguns possam perguntar. Bem, o tema então já foi dito, né, citado aí, e eu coloquei uma partezinha ali entre parênteses. Faltou um pouco assim de esclarecimentos na conversa com o pastor Samuel, e eu fiquei meio que em dúvida se era a partir só do novo, no novo, ou a partir do novo também. Mas as duas coisas, porém, a partir do novo são as confissões que virão ser tratadas, os credos que vão ser tratados a partir de outros preletores, né? As confissões reformadas, os credos que vão surgir aí na patrística, como o pastor Paulo já falou. Então eu fiz esse acréscimo e assim, eu vou citar rapidamente, porque essa é a primeira palestra, então esse é livro de panorama geral, né? Então eu vou só citar rapidamente alguns dos credos mais importantes, e que vai desenvolver melhor outro preleitor, algumas das confissões reformadas mais importantes, mas assim, vamos nos focar mais aqui na proposta que é credos e confissões de fé no Novo Testamento. Mas a gente vai só citar por cima aqui para não ficar solto perdido. Bom, outra coisa, eu coloquei as fontes ali, amarelas, brancas, ficou meio que difícil de alguém ver a distância. Mas assim, eu vou deixar esse material disponível, né, caso você queira. E aí, se você não conseguir enxergar, você vai enxergar lá no seu computador. Algumas partes eu vou ler, enfim. Então não se preocupe se você não conseguir ler a distância aí, porque o material pode chegar às suas mãos. Então, irmãos, eu pensei nos credos e confissões como algo relevante, né? Então é relevante para a igreja, essa palavra introdutória do pastor Walter, a gente já tem a ideia de que é relevante falar de credos e confissões. Está em jogo a salvação, como o pastor Walter disse. Então eu penso aqui em credos e confissões como algo realmente relevante. Então, uma palavra introdutória, a palavra credo é uma palavra latina que quer dizer creio. Então, quando eu defendo um credo, eu estou defendendo algo que eu creio. Então, a base dos nossos credos, ou dos credos e confissões, é a palavra de Deus. Então nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Ela é absoluta para nós. Então o nosso maior credo, o nosso maior objeto de fé é a palavra do Senhor. Então ela é a grande base, ela é o grande referencial para a nossa fé, para aquilo que nós defendemos como verdade e como verdade absoluta. Então, desde o período neotestamentário, no contexto neotestamentário, que a igreja vem definindo a sua fé no Senhor Jesus, defendendo a sua fé em Deus, defendendo a sua fé a partir da verdade de Deus. Então, a igreja primitiva definiu, né, aquilo que ela realmente cria. Os seguidores de Jesus, seguindo Jesus, porque cria naquilo que Jesus falava, e isso vai continuar. Essa questão de crer na palavra, crer em Deus. Então, os demais preletores do virão vão tratar do assunto aí, quanto das confissões em fim, como documentos, as confissões que são necessárias para a igreja de hoje. Então, temos as principais funções dos credos, tanto os credos escritos, como a palavra do Senhor, confessada, né, por nós, que a confissão também é pela boca, né, confessamos a Cristo também verbalmente. Então, temos ali três principais funções,
E uma delas aqui, quero destacar a segunda, que é servir como roteiro para as instruções na doutrina, a doutrina do Senhor. Então, aquilo que nós temos na palavra é a doutrina de fé para nós. A palavra do Senhor é o referencial e nós seguimos conforme a palavra do Senhor. Então, a palavra ela é um instrumento de edificação para nós. A palavra do Senhor é um instrumento que norteia a nossa vida, que nos conduz a fazer conforme agrada ao coração de Deus. Temos então essa questão de confissões aí, né? Eu só citei aqui rapidinho as razões das confissões, as confissões que serão tratadas por outro leitor, mas aí temos 3 razões e uma delas aí, a primeira delas é porque muita gente está abraçando a fé reformada, aquela fé que começa lá com o movimento do Martinho Lutero, né? Então, a segunda necessidade, a razão, é para realmente confessar a fé, né? Uma forma de expressar a fé por escrito, e a terceira razão, para estabelecer diferenças entre a igreja que estava nascendo, reformada, diferença dela para com a igreja católica que permanecia. Mas isso aqui a gente vai atuar. Principais funções das confissões, essa parte aí eu também não vou falar, né, que é outra questão. E, enfim, temos aqui definição de credo, de Philip Schaff, né, que é um grande teólogo, historiador, e ele vai dizer que credo é uma regra de fé, um símbolo, credo, regra de fé é um símbolo, é uma confissão de fé para uso público, ou uma forma de palavras colocadas com autoridade, que são consideradas como necessárias para a salvação, ou ao menos para o bem-estar da igreja cristã. A definição de credo, ela tem uma certa semelhança com a definição de confissões. Então vamos ver aqui a definição e a gente volta para a questão dos credos. Confissões são documentos e credos que expressam o consenso doutrinário entre as diversas igrejas reformadas. Estes credos são compartilhados por diversas denominações, geralmente ligadas por laços históricos. Então, nós temos algo semelhante entre os credos e confissões, que são declarações, né? Que podem ser escritas ou não. Então, o próximo tema será tratando das confissões escrituristicamente, enquanto documentos. Então, um credo, uma confissão, pode ser por escrito, ou pode ser verbal também. Então, nós temos a palavra de Deus, é o nosso maior credo, a nossa maior confissão, que está escrita, né, para todas as gerações. Mas há declarações verbais. As confissões também são declarações verbais. Então, tanto credos como confissões têm essa semelhança de poder ser escrito. Temos a palavra do Senhor, temos as confissões feitas pelas igrejas e também podem ser expressas verbalmente. Confessar com a boca, por exemplo, ao Senhor Jesus. Então a gente pode confessar também publicamente. Então essa é a grande semelhança que há entre os credos e as confissões. Isso aqui bem, então vou citar também, né? Como eu falei, vou só citar aqui os credos, os principais credos que foram produzidos a partir da igreja primitiva, né? Então temos aí o primeiro deles, que é o credo apostólico, que é o primeiro, que não foi escrito pelos apóstolos, certo? Mas é baseado nos ensinamentos dos apóstolos, que por sua vez foram ensinamentos retirados da própria palavra de Deus. É um documento, um catecismo chamado de didaquê, quer dizer ensino, né? Então didaquê é um catecismo, são instruções que foram passadas dos apóstolos para a igreja e que se tornou também documento, escrito no primeiro século. Então, o didaquê, como o credo apostólico, foram instruções, confissões de fé pronunciadas pelos apóstolos às igrejas e que se tornaram documentos. Então, o primeiro deles foi este, e ele se torna uma parte do catecismo de Westminster, parte introdutória lá do credo, catecismo de Westminster, tem lá algo sobre o credo apostólico. Então, esse credo tem a declaração dele, é somente esse, foi
bem rapidinho. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e sentou-se à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, enquanto universal, não católica romana, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então este é o credo apostólico. Então os credos eles são pequenininhos, as confissões são maiores. Essa é uma grande diferença. Esse é o credo apostólico, o primeiro deles, que é base para a confissão de Westminster, o breve catecismo, é base também da confissão valdense, certo? E também temos lá um pouco dele no Concílio de Calcedônia, Nicéia. Então esse credo é muito importante para demais credos e para confissões de fé também. Então é puramente Bíblia, tudo que está aí é Bíblia pura, são ensinamentos, é a base de ensinamento dos apóstolos para os seguidores de Jesus naqueles dias. O segundo aqui é o de Atanásio, esse é importantíssimo, terceiro século. Atanásio foi um bispo da igreja, e Atanásio dizia basicamente que Jesus é homem e Deus 100%. 100% Deus, 100% homem, exatamente igual. Essa é a grande confissão de Atanásio, que vai ser uma controvérsia muito grande dentro do Concílio de Nicéia, que vai definir realmente, conforme Atanásio, que Jesus é 100% homem e 100% Deus, porque havia outra posição contrária, que era de Ário, que Ário dizia que Jesus é semelhante a Deus, o arianismo. Então o arianismo caiu e prevaleceu a ideia de Atanásio, que Jesus é exatamente Deus e exatamente homem, 100%. O Concílio de Constantinopla vai retomar o credo de Nicéia, confirmando, e finalmente temos o outro aqui, que é o Calcedônia, que vai definir, de fato, aquilo que foi dito no Nicéia, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Citando rapidamente aí também as confissões de tradição luterana e confissões de tradição calvinista. Essa confissão aí de Augsburgo, de 1530, é uma confissão luterana. Eu queria fazer uma rápida consideração, porque ela é extremamente importante para nós, porque temos aqui, vamos ser rápido aqui, Confissão de Fé de Augsburgo em 1530 e a Dieta de Holmes em 1521. Interessante isso aqui, porque em 1521 Lutero ele foi convocado pelo rei, o imperador Carlos V, imperador da Alemanha, para que ele se retratasse e não continuasse o movimento de reforma e interferisse aí, interrompesse as desavenças com a Igreja Católica. E Lutero, diante do concílio da Dieta de Holmes, dieta é uma convocação imperial, então diante da Dieta de Holmes, Lutero disse: eu protesto, eu não aceito parar a reforma, o movimento. Então, porque Lutero disse que protestava, então nós recebemos o título de protestantes, ou de reforma protestante. Porque Lutero disse: eu protesto, perante Carlos V, protesto, quero continuar com o movimento. Aí, alguns anos depois, 1530, 9 anos depois, o Papa Leão X, ele simplesmente vai convocar uma assembleia em outra cidade, Augsburgo, para que Lutero anunciasse a sua fé reformada. E Lutero, naquela assembleia, já leva uma confissão de fé, que é essa confissão de Augsburgo. Simplesmente, Lutero vai dizer que não concordava em renunciar. E ele vai e diz aqui, essa confissão de Lutero é importantíssima, que essa confissão de fé de Lutero tem que ser seguida por nós também. Lutero diz assim: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, como o pastor Walter colocou, a importância da palavra, o Novo Testamento, é um grande referencial para nós. Crer plenamente na palavra de Deus como absoluta, como regra única de fé e prática para nós. E abraçar a palavra do Senhor, que ela é verdade absoluta para nós, alimenta-nos espiritualmente, conduz-nos até
a vontade absoluta de Deus, porque o que Deus queria para nós é exatamente o que está na palavra de Deus. Queria para nós, para o seu povo, para nos alimentar, para nos guiar, está na palavra de Deus. Então, eu quero dizer, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Amém. Esse é o final da sua confissão. E antes dele fazer essa confissão, ele teve que esperar, deram um prazo de 24 horas para ele poder pensar a respeito da proposta da ordem do Papa de renunciar, de relegar suas ideias. E ele rasga a bula papal em praça pública e diz não acreditar nos concílios do Papa, e o seu compromisso era totalmente com a palavra do Senhor Deus. Isso é importantíssimo para nós hoje. Precisamos estar abraçando cada vez mais com amor, com carinho, com dedicação a palavra do Senhor. Leia de fato a palavra. Que algo que está perdido, né? Um pouco perdido. Tem muito crente que não lê mais a palavra, ou que lê uma vez perdida. Então esse foco não pode ser perdido. A palavra do Senhor tem que estar em nosso coração, sim, mas ela tem que ser um instrumento diário para as nossas vidas. Ela precisa ser lida diariamente por nós, porque ela é o nosso alimento espiritual e guia para exatamente essa trajetória, dessa trajetória de Deus para o seu povo aqui na terra. Bom, então, só citando aí agora, bem ligeirinho mesmo, as confissões que vão ser tratadas depois, as confissões de tradição calvinista, que é a confissão de fé valdense, ela está nessa data aí, mas na verdade as confissões de Pedro Valdo foram no século XIII, então 3 séculos antes, século XI, melhor dizendo. Então Pedro Valdo foi um precursor da reforma, foi perseguido, morto, etc. e tal, né? Então os seguidores dele traduziram essa confissão, seus discípulos. Hoje temos igreja valdense no Uruguai e na Itália. Temos descendentes dos valdenses, Estados Unidos e França. Né? Bom, confissão escocesa dos protestantes calvinistas da Escócia, confissão belga dos protestantes calvinistas na Bélgica, confissão de Heidelberg, protestantes calvinistas na Alemanha, confissão helvética, confissão dos protestantes calvinistas da Suécia, Câmara de Dort na Holanda, onde define que o calvinismo era a verdadeira doutrina, e o arminianismo declarado como heresia. Então nesse Câmara de Dort, que o arminianismo se torna uma heresia e o calvinismo é que era biblicamente correto. E confissão de fé de Westminster, essa é a presbiteriana da Inglaterra, traduzida pelo parlamento, né, inglês, pelos crentes do parlamento inglês. A de Savoy, que é congregacional do resto do mundo, né? O Brasil é 88 artigos. A aliança tem um apreço muito forte pela declaração de Savoy, muito mais do que a União, né? Então eu sou da União e o apreço da declaração de Savoy pelos da aliança são muito maiores do que pelos da União, né? Mas não pode ser desprezada essa declaração, que é importantíssima, né? E, por fim, a declaração das confissões de fé de 1689, que são confissões dos batistas calvinistas, né? Lembrando só que a confissão de Savoy, ela é muito parecida com a de Westminster. Teólogos que elaboraram a de Savoy elaboraram também a de Westminster. E alguém até diz, alguns dizem que é plágio, né? Que a de Savoy é plágio da de Westminster. A diferença é só de um artigo. Parece que a de Savoy tem um artigo a mais. Qual é o contrário? Eu não gostei. Isso. Bom, essas são confissões puramente produzidas a partir da palavra de Deus em modos calvinistas, né? Que aí não vou entrar no detalhe, porque vai falar disso aí, é que vem depois. E aí sim temos então os credos, né? A base é a palavra de Deus, totalmente a palavra do Senhor. Os credos, através deles, a gente declara a nossa fé no Senhor Jesus, e na verdade a grande base
como eu já falei, é a palavra de Deus. Então temos aqui que a base dos credos, tanto os escriturísticos como o credo que a igreja hoje professa, independentemente do documento feito pela igreja, os credos são baseados totalmente na palavra. Então nós temos aqui algumas referências da palavra de Deus que são importantes e relevantes para nós. Então temos aqui Judas 3. Judas fala da fé que uma vez foi dada aos santos. Observai, diz Judas, diligentemente a fé que foi dada a cada um de nós. Conteúdo, né? Fé no Senhor Jesus, os propósitos de Deus, plano de Deus, porque fé também Gálatas, por exemplo, Paulo fala da fé, refere-se a Jesus. A fé, em Gálatas capítulo 1, refere-se a Jesus. Então, a fé foi dada aos santos. O conteúdo dessa fé é Jesus. Então, isso tem que ser preservado diligentemente. Preservado com muito cuidado. Essa é a recomendação que Judas faz. Cuidai diligentemente, preservai diligentemente a fé que foi dada a vocês. Então, manter-se fiel à palavra, manter-se fiel àquilo que determina a palavra para o seu povo. Essa é a recomendação de Judas. Em Judas 20 também, verso 20, Judas é um capítulo só. Então, aí no verso 3, não é Judas capítulo 3, Judas verso 3 e Judas verso 20. Judas 20 fala da edificação dos crentes na fé santíssima. Então, a fé, a palavra, a doutrina, simplesmente, essa fé edifica. Então, a palavra tem que ser buscada, né, porque ela edifica as nossas vidas. Então, o que nos edifica, o que nos fortalece, é a palavra do Senhor. As pessoas, às vezes, deixam de ler a palavra para ler livros devocionais. Eles são importantes também, livros devocionais. Mas a palavra supera qualquer livro devocional. A palavra do Senhor, de fato, ela edifica poderosamente as nossas vidas espirituais. Ela não pode ser deixada de lado, né? Hoje, os crentes valorizam mais o celular do que a palavra de Deus. É um perigo muito grande. Hoje, o celular vale mais do que a palavra de Deus para muitos crentes. Se o crente deixar o celular na igreja, ele pode morar lá em Bahia, Cabedelo, a igreja é aqui. Chegou dentro de casa, lá em Cabedelo, meu esqueceu que o celular estava na igreja, volta para pegar. Agora, se deixar a Bíblia, não volta não. Se sai de casa, esquece o celular, volta. Se sai de casa, vai para a igreja, esquece a Bíblia, não volta. Dificilmente alguém volta, só se é muito pertinho de casa. Então assim, a Bíblia vale menos hoje do que o nosso celular. Então sai sem ele. Tem gente que dorme com ele na cabeceira da cama. Mas com a Bíblia é outra história, né? Às vezes leva para a igreja e não leva, às vezes lê, às vezes não lê, mas o celular está todo dia lá, né? WhatsApp, etc e tal. Então temos que ter cuidado. Somos confessionais, temos que ser confessionais. Confessar a palavra, ela tem que prevalecer em nossas vidas. Então não tem celular que substitua o valor da Bíblia na nossa vida. Tem gente que nem traz mais a Bíblia, traz ela no celular. Não tem como esquecer, né? Está no celular já, né? Então tem gente que já traz no celular. Bom, tudo bem, mas tenha cuidado, porque você pode estar invertendo perigosamente os valores aí, né? Então, a palavra, a fé edifica, é isso que Judas está falando aí. Em Tito 1:9, a palavra fiel deve ser segundo a sã doutrina, olha aí, sã doutrina, né? Palavra pura, verdadeira. Então, esta sã doutrina é a própria palavra. Então, olhar para ela, interpretá-la com compromisso, né? As confissões de fé são interpretações fiéis da palavra do Senhor. E nós também temos que olhar a palavra e vê-la do jeito que ela é. Não inventar uma doutrina, não inventar um ponto de vista, não ficar no eu acho, né? No achismo, não ler o texto, está meio difícil, então eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e começa a pregar o que eu acho, o que eu penso, e o que eu acho que eu penso vira doutrina, vira dogma. Ninguém pode ferir esse dogma. Mas tem igreja por aí, tem pastor por aí que cria dogmas.
que ninguém pode violar. Se violar é pecado. Eu me recordo de um fato, bem rapidinho, igreja no sertão, aqui da Paraíba, que o pastor proibiu as irmãs de andar de bicicleta. E era punida, disciplinada quem andasse, porque achava ele que andar de bicicleta era uma forma erótica, né? Que a mulher se alterasse e aceitar. Mas era no lugar da bicicleta. Então, não pode. Não podia usar a sandália de dedos, havaiana, por exemplo. Porque você empurrar o pé assim na sandália, entre as correias, é como se fosse um gesto obsceno. Isso é ridículo. Que base tem um pastor desse para definir tal coisa? E as irmãs que usavam sandália havaiana eram disciplinadas. E que usavam, que andavam de bicicleta, eram disciplinadas. Mas a sã doutrina não é isso. A palavra do Senhor é que define, a palavra do Senhor que é o nosso elemento puro e verdadeiro, a palavra do Senhor é que define para nós o que é doutrina e o que não é. Mas tem líderes, tem igrejas que partem para outros caminhos, né? Sem base alguma na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a base completa, plena da nossa fé. Certo? Então, continuando aqui, Hebreus 6, 1 a 3, fala dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, quando os Hebreus diz, abandonemos os princípios elementares da fé. O princípio elementar é o básico, aquele básicozinho ali do novo convertido, por exemplo. Temos que abandonar os princípios elementares e partir para elementos mais profundos. Paulo dizia lá para os, é mais ou menos o que Paulo dizia para os coríntios, né? Não posso falar para vocês, não posso falar como crentes maduros, mas como crianças que ainda tomam leite. Então Paulo está exortando a igreja ali, composta de crentes, ainda crianças na fé, e que não tinham a condição de tomar um alimento mais sólido. Então o leite é um elemento elementar. Esse elemento elementar que fala em Hebreus 6, abandonemos o elementar e procuremos aprofundar-nos na fé. Tem muitos crentes que vão procurar esse aprofundamento da fé nos seminários. Aqui temos alguns pastores, né? Seminaristas, presbíteros que foram seminaristas. Então sempre buscamos seminários para nos aprofundarmos na palavra. Mas a igreja deveria ser um grande referencial de aprofundamento da palavra. Eu costumo dizer que os seminários existem porque as igrejas não fazem o que deveriam fazer. Se elas fossem verdadeiros seminários, talvez não fosse necessário ir para os seminários. A menos que você queira um título, né? Queira um diploma. Mas querer aprender apenas, aprofundar, ir para aprofundar-se, isso poderia ser na própria igreja. Porque a igreja é um lugar de aprofundar a palavra de Deus. Então, olhar para a palavra com outro olhar, e aprofundar-se, fazer exegese, fazer análises profundas, pregar profundamente a palavra de Deus. Isso alimenta também a igreja. A igreja é incentivada a ir junto com o pastor, né? Aprofundar-se na palavra de Deus. É isso que o conselho do autor aos Hebreus: abandonar os princípios elementares e se aprofundar na palavra, que ela pode nos oferecer alimentos mais sólidos. Hebreus capítulo 13, verso 9, exige definição da doutrina verdadeira. Então, é preciso estar definido verdadeiramente. Essa a recomendação de Hebreus 13. 1 João 8,11 fala da importância de se permanecer na doutrina ensinada por Cristo. Então, você recebeu o ensinamento e permanecer no ensinamento da palavra do Senhor. É preciso permanecer naquilo no qual nós fomos instruídos. Quando a gente faz a profissão de fé aqui, no batismo, a gente promete continuar seguindo, né, conforme a palavra de Deus. Então é isso que João fala, a gente permanecer no ensino de Cristo, né? Temos aqui algumas confissões, né? A própria palavra de Deus, Romanos 10, 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e
ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se confessarmos com o nosso coração e crermos, Cristo ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Então, a confissão para a salvação, né? É você evangelizar alguém e esse alguém confessar a Cristo como seu Salvador. É isso que nós fazemos quando muitos pregadores, né, quem quer aceitar Jesus, os pregadores aí que fazem um apelo, querem aquela confissão pública. Outros apenas pedem para que aqueles que se converteram durante a pregação venham à frente para que sejam apresentados, conhecidos pela igreja. Então, a confissão pública, né, que se aceitou Jesus. Então, com a boca você confessa para a salvação, é o que Paulo está dizendo aí. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o coração. Então a palavra nos motiva a confessar nosso pecado, não manter. Na verdade, se nós não confessarmos, Deus já sabe que nós pecamos. Mas é preciso dizer ao Senhor que pecamos e pedir ao Senhor perdão para os nossos pecados. Então, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Portanto, Tiago 5,16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Bom, isso aí é mais complicado, né? Confessar os seus pecados uns aos outros, você chegar para o Senhor e dizer, eu pequei, é meio complicado, né? Mas é isso que a palavra ensina, de confessarmos os nossos pecados aos nossos irmãos. Aí gera escândalo, né? Tem medo do escândalo, da disciplina, mas é isso que a palavra ensina, porque a confissão gera vergonha, claro, para quem está confessando, mas gera correção, porque o objetivo da confissão é de que haja correção. A disciplina possa vir, mas a disciplina para a correção. Então, o povo de Deus tem que estar comprometido com a palavra de Deus. Então, se eu confesso o meu pecado, quero correção, eu estou dizendo que eu quero compromisso com a palavra, eu quero compromisso com a verdade de Deus. Que é difícil fazer isso, mas é o que a palavra nos orienta, de confessarmos os nossos pecados aos irmãos, para que possa haver correção, enfim. É isso que a palavra nos ensina. Temos então aí 1 João 2,23: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Então, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Então, confessar, dizer que é de Deus, não ter vergonha de dizer que é de Jesus, testemunhar, né, para todos que você é de Deus, que você foi transformado, que você foi regenerado. Então, não ter vergonha do Senhor Jesus, não ter vergonha da palavra, dizer claramente, abertamente que você é de Deus, que você é seguidor de Jesus, que você o aceitou como Senhor e Salvador. É isso que Mateus está dizendo, confessar que somos do Senhor. 1 João 2,23: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então é uma ideia complementa, né? Mateus aí com 1 João, confessar ao Pai, confessar a Jesus publicamente. Pois bem, e 1 João, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 Timóteo 6,12: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, sempre aqui a tecla é confessar publicamente quem você é, a quem você pertence. E, finalmente, aqui, Atos 24, 14 e 16: confesso-te, pois, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo. Isso aqui é um parágrafo, né?
creio em tudo que concorda com a fé, com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos outros. Então é uma paráfrase aí da confissão de Paulo, confessando que adora a Deus, né, que é do caminho e etc. E tal. Então a palavra do Senhor nos motiva a confessarmos, né? Confessarmos o que cremos, confessarmos quem somos, confessarmos que fomos resgatados por Jesus. Então isso é fundamental, não ficarmos no anonimato. Tem muito crente que trabalha em empresas, que estuda numa escola e que ninguém sabe quem ele é. Na verdade, irmãos, vocês irmãos conhecem, já passaram por uma experiência, mas muitos são assim, que fazem parte de determinados grupos, seja escola, seja repartição, e ninguém sabe quem ele é. Ele nunca confessa quem ele é, nunca demonstra quem ele é. É preciso demonstrar quem você é. É preciso você mostrar que você é luz, confessando realmente que você pertence a Deus, que você é dele, que você foi salvo por ele, que você vive por ele e para ele. Então é isso que a palavra está aí nos incentivando, a fazermos essa confissão pública, né, de quem somos e a quem nós pertencemos, que é ao Senhor. Bom, temos aqui o Concílio de Jerusalém, né? Então aqui há uma definição aqui de um credo, né? No próprio Novo Testamento, aquele problema lá dos judeus lá que estavam impondo sobre os gentios costumes judaicos, né? Então lá tem um conselho lá, e aí o conselho é esse. Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Então estamos aí dentro do concílio, de um sínodo, né, neotestamentário, para definir acerca de um problema, né, e aí foi definido, né. Então os irmãos em Cristo se abstêm disso e sigam por aqui. Então há uma definição, um credo ali. Há um credo ali em Atos capítulo 15, diante daquela controvérsia entre cristãos convertidos seguirem os costumes judaicos, não, comer carne sacrificada aos ídolos, circuncidados. Então, estava havendo controvérsias na igreja, que os cristãos convertidos não estavam querendo aqueles costumes judaicos. Então, houve aquele conselho em Jerusalém e ali foi definido um credo, uma confissão, né, para que a igreja pudesse seguir em paz, judeus e gentios juntos ali em paz, conforme aquilo que foi determinado naquele concílio de Jerusalém, né? Bom, aí temos o Senhor Jesus aqui censurando, né, uma censura eclesiástica de Jesus. O Senhor Jesus, como rei cabeça da sua igreja, instituiu nela o governo nas mãos dos seus oficiais, governo distinto da magistratura ao civil. 1 Timóteo 5:11 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham em vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, é uma espécie aqui de conselho, né? Então, a igreja tem seu conselho, né? Tem seus oficiais, tem seus diáconos, presbíteros, que vão conduzir, né, tanto administrativamente como eclesiasticamente, biblicamente, a igreja. Os presbíteros também são líderes, são pastores, ou melhor, são professores, são mestres. A função também do presbítero é ser mestre. Walter foi presbítero, né? Ou é ainda? Não é mais, ele era pastor, né? Então o presbítero é aquele que também instrui, né? Então o conselho foi instituído para administrar e para instruir a igreja. Instruir conforme a palavra de Deus. Dizer na palavra para a igreja o que é correto para a própria igreja, né? Temos Jesus aqui instituindo a Santa Ceia, né? Naquela noite da traição, e Jesus define a questão da ceia. Então há um credo aqui, né? Há um credo da parte de Jesus com relação à Santa Ceia. Então Jesus, Mateus 26 a 28, né? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, a ser
seguir, tomou um cálice, tendo dado graças e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então este é o credo de Jesus acerca da Santa Ceia, né? Este é meu corpo, este é meu sangue. E Paulo vai complementar a ideia, 1 Coríntios diz: vai fazer isto em memória de mim. O próprio Jesus diz, segundo as palavras de Paulo, né? Fazer isto em memória de mim. Então a gente dá sequência a isto, né? Todos os meses, a Santa Ceia, celebrando a morte de Jesus como memorial, né? E que ele fez com cada um de nós. Então este é um credo que é definido por Jesus e que é seguido por todos nós, povo de Deus, né? Bom, isso que eu já falei. Agora sim, nós temos outras questões aqui que o tempo não vai dar, né? Temos aqui a prioridade dos credos e temos a necessidade dos credos. Necessidade dos credos, sejam eles escritos ou não, né? A partir da palavra propriamente dita, né, para a igreja, ou a partir de formulações confessionais. Todas elas têm autoridade, né? As confissões de fé reformadas, elas têm autoridade. Elas foram produzidas a partir da palavra de Deus. Homens judeus que se reuniram, que buscaram a orientação do Espírito de Deus para escrever aquilo que seria documento oficial daquele grupo, daquela igreja. Então, tem autoridade. Os credos também, né, escritos lá em Calcedônia, Nicéia, Constantinopla, todos têm autoridade, todos são baseados na palavra de Deus. E a palavra em si, como credo, em si, né, que ela é a autoridade mesmo, né? Então, nós temos aqui duas expressões para definir essa questão da autoridade. Temos aqui normans e norma normata. Norma normans é a posição católica, norma normata é a posição protestante. Norma normans é uma regra que regula, e norma normata é uma regra que é regulada. Então, a gente, como protestantes aí, defendemos, estamos enquadrados na segunda posição, que é a norma normata. Regra que é regulada. Assim, essa regra que é regulada é a confissão que eu faço. Por exemplo, eu leio o texto e eu proclamo aquilo que eu entendi do texto. Isso pode ter equívoco, né? Posso pensar de um jeito, Paulo de outro, pastor de outro. Então, isso pode ser regulado, né? Aquela confissão que eu faço particularmente da palavra de Deus. Pode ser regulado. De repente eu posso estar dizendo heresia e o Walter diz: olha, não é por aí não. Eu posso dizer a mesma coisa para ele. Então, aquilo que nós confessamos na palavra pode ser regulado. Pode haver algum desvio aí de interpretação. Mas a palavra em si, ela não é regulada, né? Ela é reguladora. A palavra de Deus é uma autoridade reguladora, ela não deve ser corrigida por nós. Ela é a autoridade máxima, nós não corrigimos a palavra, nós cremos nela plenamente. Então ela não é regulada, ela regula as nossas vidas. Então, esse é o princípio de autoridade da palavra enquanto o grande credo, a grande confissão de fé para nós, que ela é a grande reguladora das nossas vidas espirituais. A questão aqui das necessidades é uma questão meio longa aqui e acho que não vai dar tempo, né? Então, até porque essa outra parte aí vai ser tratada em grande parte disso nos próximos preleitores, né? Então, assim, eu queria deixar então esse espaço para perguntas, né? Para perguntas, eu realmente poderia ter colocado totalmente aqui as confissões a partir do novo. Procurei, como eu era o primeiro diretor dessa série, procurei fazer uma visão também geral, para todos os credos, as confissões, e aí o tempo foi, né? Mas eu deixo esse espaço para perguntas, fique à vontade,
não entenderam alguma coisa que a gente volta, né? Enfim. Se quiserem que eu fale mais um pouquinho também, porque nós temos aqui as confissões como necessárias, né? Enfim. Olha, o pastor está colocando aqui que alguém pensa que o credo apostólico, foi citado aqui, é um credo católico. Bom, no credo em si tem a palavra católica, creio na Santa Igreja Católica. Mas não é Igreja Católica exatamente romana, porque esse credo ele foi pronunciado no terceiro século. Nos anos 200, a era cristã. A Igreja Católica Romana, ela só veio nascer enquanto Igreja Católica no século IV, no Concílio de Tessalônica, em 381, se não me falha a memória. Então foi nesse Concílio de Tessalônica, acho que 381, mais ou menos, que nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, século terceiro é antes. Então, quando Atanásio, ou melhor, quando o credo apostólico foi pronunciado, tornou-se público, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda não existia. Porque esse credo não pode ser um credo católico. É um credo da Igreja primitiva, da Igreja de Deus. Credo baseado nos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos. Entendeu? Agora, o fato de estar lá a palavra católico, credo, é católico enquanto universal, porque a palavra católico quer dizer universal. Agora, a Igreja Católica utiliza esse credo. Ela utiliza, né? Ela cita esse credo aí, né? Mas não quer dizer que cita que é essa. Cita porque quer citar, porque é bíblico também, mas assim, não é católico esse credo. Não é católico. A Igreja Católica não existia ainda. A Igreja Católica ela quer tomar posse de tudo, né? Santo Agostinho, Agostinho, né? O bispo Agostinho, a Igreja Católica diz que é santo, que era católico. Agostinho também não era santo, a Igreja Católica nenhuma, e não era propriedade da Igreja Católica. Enfim, ela quer tomar posse. Pedro Papa, essas coisas todas. Então, assim, isso é aquilo da Igreja, ela sempre o poder, a dominação, de querer tomar da única igreja é ela. Até hoje a Igreja Católica define que nós somos católicos desviados. O Concílio Vaticano II, nos anos 60 do século passado, o Papa Paulo VI, João XXIII, começou com Paulo VI e terminou com João XXIII, em 1960. Então, o Vaticano II definiu que nós somos católicos desviados, somos os irmãos separados. Então, até hoje a Igreja Católica entende que nós somos irmãos separados, então tudo é dela, né? Tudo é dela, então os créditos são dela, tudo é por aí. O credo apostólico não é realmente propriedade da Igreja Católica. Legal. Entendi. Sim. Então, isso. Então, credo não é só aquilo que é enquanto o documento é aprovado pela igreja. Quando ele é aprovado no concílio, sínodo, escrito, né, documentado, é um credo documentado pela igreja. Mas o credo pode ser também verbal. Então, credo enquanto confissão de fé. Como eu falei no início, credo, a palavra credo quer dizer creio. Então, credo é uma declaração daquilo que você crê. Então, se
declara algo que você crê, é um verbo. Então, na verdade, Jesus está declarando ali algo acerca dele, como sendo aquele que iria para a cruz, que iria entregar seu corpo na cruz, que iria ter seu sangue derramado. Então, é uma declaração de Jesus ali sobre a sua morte, o significado dela. Então, no momento que ele declara aquilo ali, vira uma declaração, vira uma confissão, vira uma afirmação de fé do próprio Jesus, de acreditar que aquilo ia ter resultados. É o meu corpo que é moído por vós. Esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso não era inimigo. Né? Então, é uma declaração de Jesus, é um credo nesse sentido. Exatamente. A igreja, enquanto a igreja existir, ela vai estar declarando isso publicamente. Então, é por isso que eu quero, porque é algo que parte de uma convicção, enquanto elemento de fé, de convicção. Sim. Sim. Esse é o inferno. A pergunta que eu fiz foi a questão do termo, desceu ao inferno. Se, no caso, o termo mais apropriado, qual seria, para que nós pudéssemos entender se, porque de fato Jesus não foi até o inferno. Olha, você tem variado em Efésios, esse é o Jesus que foi a igreja da terra. Você tem 1 Pedro, Jesus descendo as prisões, e no Pedro as prisões estavam os espíritos, né? Então, assim, é uma posição tanto quanto polêmica e divergente, porque, na verdade, há quem diga que Jesus desceu ao Tártaro, e Tártaro é a região dos mortos. É uma expressão grega, né? Então, dentro da mitologia grega. E a ideia é que o inferno é lá embaixo, descer, né? O deus da mitologia grega, o deus das regiões inferiores é o Hades. Deus Hades, né? Então, hoje interpreta Hades como inferno, mas na mitologia grega, Hades era o nome dado ao deus das regiões inferiores, das regiões escuras da terra. Então, assim, é um tema muito polêmico, divergente. O que eu posso dizer, a partir do que eu entendo, é que Jesus, de fato, desceu entre a sua morte e a ressurreição ao local, enquanto prisão, de espíritos em prisão. Não para proclamar salvação, não para evangelizar, proclamar vitória. Então, lá em Pedro, por exemplo, está muito claro, ele diz que Jesus desceu em espírito às prisões para pregar aos espíritos em prisão. Então, há uma prisão aí. Há uma prisão, e é uma prisão que há espíritos aprisionados. E Jesus vai até essa região, espíritos aprisionados, para proclamar a sua vitória sobre a morte. E não é, aí a ideia é só assim, que você tem o cuidado de não dizer que Jesus foi até lá para evangelizar. Porque a palavra que se usa ali, no grego, aí o pastor Walter é especialista em grego, né? Lá a palavra lá é querusso, o verbo querusso. O verbo querusso é o verbo proclamar. Proclamar, no caso, vitória. Isso aí não seria evangelizar, né? O verbo evangelho, de evangelizar. Então, é o verbo proclamar. Então ele vai lá para proclamar a
sua vitória sobre a morte e o inferno aos espíritos em prisão. Ele venceu sobre a morte e o inferno. Antes mesmo de ressuscitar, ele aparecer, ele ressuscitar, ele já estava proclamando sua vitória. Ele já, que na verdade a proclamação de vitória de Jesus era na cruz, né? Colossenses capítulo, no começo, diz que Jesus triunfou na cruz sobre os principais e potestades. Então ele só vai lá nas regiões das prisões e vai proclamar essa vitória. Eu vejo um local assim. Mas é polêmico isso aí é quando a mãe não fosse. Amém. Graças a Deus, queridos. É só um esclarecimentozinho, porque eu comentei o credo apostólico nos boletins da igreja, e esse assunto foi tratado. Não tratado assim diretamente, porque no credo que nós colocamos, nós omitimos de propósito essa expressão TCOARES, né? TCOARES, mas no desenvolvimento eu mencionei a questão. Então veja bem, como o pastor Ivanildo falou, eu vi diversas teorias em relação a essa possível descida de Cristo ao inferno, no Hades. Só que essa palavra Hades, aí tá, o pastor Walter, que é professor de grego, ela também se refere à sepultura, o lugar onde os mortos são sepultados. É um corpo. Né? Então, qual é a opinião que eu coloquei ali? E uma das opiniões é que Jesus não desceu ao inferno para proclamar nada, né? Porque, inclusive, na pregação que eu fiz ontem aqui, sexta-feira, né? Ele disse que, com aquela palavra da cruz que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a ideia que se tem é que quando Jesus morre, ele vai imediatamente para o paraíso. E que aquela expressão desceu ao Hades, que fez aquela proclamação, aí remete à questão, porque o texto diz lá, que ele proclamou aos espíritos em prisões, né? Então remete a questão lá e fala sobre o dilúvio, aqueles espíritos que foram aprisionados, e falando, remete a questão, aquela geração diluviana. Então nós entendemos o seguinte, é que Jesus prega aqueles espíritos através de Noé, naquele período lá, o antediluviano. Essa é uma opinião mais plausível, é a opinião da teologia reformada, né? Mas existe realmente isso que o pastor falou, porque até livros, né? Eu estudei e li essa questão. Jesus desceu ao inferno e lá ele proclamou a sua vitória através daqueles espíritos que estavam ali na prisioneira. O senhor, professor da igreja, me deu a palavra, agora a palavra a você. Amém. É só para uma questão assim, claro que esse assunto não vai ser explicado hoje. O que tem que ficar em ênfase é a questão do credo, certo? Por que o credo menciona isso? Porque a Bíblia menciona isso. Como a gente interpreta essa questão é outra coisa. Então, se Jesus pegou o espírito de prisão, ou se o Hades se refere à sepultura, é uma discussão que a gente pode ter aqui. Mas que Jesus desceu. Aí, ou sepultura, ou para pegar, é uma outra questão. O que o credo diz é baseado tanto no texto de Pedro como em Efésios. Efésios é o seguinte. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? E aí por aí vai o texto. Então, na Bíblia fala dessa descida de Jesus, ou seja, ou a sepultura, lugar dos mortos. Agora, como isso se interpreta é uma outra questão. Mas a igreja entende que Jesus foi sepultado. Isso aí é indiscutível. Jesus esteve com os mortos, seja no sepulcro, no sentido de estar morto, ou seja, uma outra interpretação que vai mais além, dizendo que de fato se cumpre aquela questão lá dos espíritos em prisões. Mas a confissão não vai esmiuçar isso. Não é apenas dizer assim, Jesus de fato morreu de tal maneira que ele esteve com os mortos, seja no sepulcro, ou seja, de forma a disseminar essa verdade aos mortos. Proclamando, como o pastor disse aí, uma versão. Eu sou da linha que acredito, como o pastor Eudes, no sentido de estar sepultado.
Ou seja, ele de fato esteve com os mortos e está morto de fato e sepultado. Então, a igreja confessa que Jesus morreu na cruz e foi sepultado, esteve no Hades. Isso aí realmente é muito complexo. Até porque, assim, quando o pastor nos colocou que Jesus morreu e automaticamente saiu do paraíso e pegaram na cruz, os judeus saíram comigo do paraíso. Por outro lado, não quero polemizar. Não quero polemizar, mas só para mostrar que é complexo o negócio. E Jesus também, lá, quando ele ressuscita, que Maria vai ao encontro dele, ele fala, não me toque, porque eu não subi aí não vai. Aqui é um momento também, né? Eu queria citar mais, disse a Maria, não me toque. Ainda não me apresentei ao Pai, né? Mais ou menos assim. Então assim, se morreu eu automaticamente no paraíso, está na Bíblia. Automaticamente, depois está tudo no paraíso. Ao mesmo tempo, ele vai tentar para Maria, ó, não me toque, porque ainda não subi, né? Então, mas é bom, vou fazer um negócio mais complicado aí. Vamos falando aí, irmão. Só um esclarecimento. A ênfase da palestra de hoje, que é a primeira de uma série de 4 ao longo do ano, a ênfase da palestra de hoje é a questão da igreja confessar sua fé a partir dos escritos apostólicos do Novo Testamento. Na próxima palestra, a gente vai ver a questão da igreja confessando a sua fé depois do Novo Testamento, depois dos tempos apostólicos, né? Através dos concílios. Aí vai entrar de forma mais específica essa questão do credo apostólico, essa cláusula e outras, e ainda outros credos que vieram posteriormente. O objetivo da palestra de hoje é focar somente que a igreja professava no tempo do Novo Testamento. Inclusive o pastor Deus citou uma coisa muito importante, que esta cláusula do desceu ao Hades, do credo apostólico, não fazia parte das primeiras edições do próprio credo. Foi acrescentada posteriormente. Então isso é uma discussão para a próxima palestra e não para agora. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente finalizar, dentro do que foi a proposta do tema de hoje, né, seria muito longo. Não, porque é o seguinte, só para lembrar os irmãos que a nossa denominação, ela veio da união. A união tem um credo, a declaração de fé, ele sobre isso, os 28 artigos que o Dr. Carlos e confeccionou. A aliança recentemente, na direção do pastor Adriano, ela confeccionou um documento muito importante, que é a confissão de fé operacional da aliança, que é montada exclusivamente na confissão de saber. Eu fui um dos participaram dos membros dessa comissão, né? Diverge de Savoy, pouquíssima coisa. Apenas a gente revisou todos os pontos de Savoy
uma declaração que é a partir das bispos, os teólogos congregacionais falam ali, ele vai crescendo o documento do Westminster, muita coisa sobre a questão da igreja na sua expressão democrática congregacional, e a gente inclui também a questão da doutrina do Espírito Santo, que é muito assim apanhada em Savoy e Westminster. A gente acrescenta a questão da complementaridade dos bens espirituais e faz uma revisão drástica na questão do apêndice da Savoy. Muito interessante, depois eu posso passar para você. Como já está editada, publicada, e eu estou tentando conseguir a versão em PDF para colocar no site da igreja e também no meu blog em particular, que tem as confissões lá de fé da igreja. Agora, eu acho que a união deveria ser o espaço da aliança, né? Eu acho que os reis artigos são muito fraquinhos, muito elementares, né? Mas essa ideia nacional da união é muito assim, muito apegada à história, aos marcos antigos, né? E muito presa a isso. Mas eu acho que a aliança está mais além desse sentido, né? Bom, irmãos, então assim, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez. Espero ter entendido mais ou menos, né? Que eu realmente fiz essa mesclada aí, mas foi assim, um pouco de falta de comunicação com o Samuel, porque eu estou fazendo a análise da monografia dele, e aí nossa conversa ficou muito centrada na monografia, e eu terminei passando batido, né, em relação a essa palestra e focar melhor o propósito. Mas, enfim, deu para dar uma entrada aí no inteiro, fiz essa ponte aí com os credos e as confissões que virão depois. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado.